Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal CACD Inglês. No último vídeo aqui do canal, eu apresentei para você alguns dicionários que são apropriados para os seus estudos de inglês para CACD. Eu falei sobre 4 dicionários monolíngues, ou seja, inglês-inglês, que você pode acessar gratuitamente, online, para estudar inglês para CACD e discutir um pouco das vantagens e desvantagens de cada um deles. Caso você não tenha visto esse vídeo, vou deixar o link aqui para você. No vídeo de hoje, eu continuo fazendo essa discussão a respeito de dicionários, mas agora eu vou falar sobre dicionários um pouco mais específicos, dicionários que não são dicionários monolíngues. Vamos lá? Bom, o primeiro tipo de dicionário que eu quero mostrar aqui para você é dicionário bilíngue. Às vezes faz muita falta quando a gente está estudando um idioma ou até mesmo traduzindo texto da língua inglesa para a língua portuguesa ou vice-versa, um bom dicionário bilíngue, não é mesmo? O que eu acho importante em um bom dicionário bilíngue é que o dicionário separe as sugestões de tradução caso a palavra seja polifuncional e ou polissêmica. Ou seja, se a palavra é classificada em mais de uma função gramatical, eu acho importante que esse dicionário traga essas informações de forma separada. E se a palavra tiver mais de um sentido, ou seja, se ela for polissêmica, também acho importante que venham os verbetes separados para que a gente possa comparar o sentido a sentido. Um dicionário que eu gosto muito, dicionário bilíngue, que você pode acessar também gratuitamente online, são os dicionários Porto, que você consegue acessar nesse endereço www.infopedia.pt. A editora Porto é uma editora portuguesa. Então, você pode ver aí que eu acessei o verbete da palavra right. A palavra right é uma palavra tanto polifuncional quanto uma palavra polissêmica, ou seja, ela é classificada em mais de uma classe gramatical e dentro dessas classes gramaticais ela tem mais de um sentido. Então veja como esse dicionário traz as informações, as sugestões, esses sentidos de uma forma bem organizada. Então veja que começa com right como adjetivo, aí tem sentido 1, direito, do lado direito, e aí uma certa abonação. Sentido 2, da geometria, reto, perpendicular, alguma abonação, sentido 3, sentido 4. Então, vê como separa sentido por sentido do adjetivo right? Se continuarmos rolando a barra, você vai ver que chegamos a nome, né? Então, right também pode ser nome, pode ser substantivo. Aí você vê algumas possibilidades aí de tradução, de sentidos, né? Right, quando pensamos em termos de lei, é um direito, né? São direitos. Também aí, sentido 2, a abonação é muito rica. Esse é um dicionário que tem uma certa sofisticação lexicográfica, né? E aí, se você continuar rolando a barra para baixo, você vai ver que a gente chega em advérbio. Right também pode ser advérbio. E aí você vê algumas sugestões de tradução, algumas explicitações do sentido da palavra, organizadas por sentido, né? Como advérbio é uma palavra polissêmica também, então essa informação tá bem organizada. Então, esse é um bom recurso para você consegue acessar gratuitamente, online, e é um dicionário que traz a informação de uma forma bem organizada e muita informação minuciosa aí a respeito de possíveis traduções para o verbete que você está buscando. Agora, uma ressalva que é importante fazer para quando você estiver utilizando dicionários bilíngues nos seus estudos, ao fazer simulados. Não é porque a palavra é traduzida de uma tal forma no dicionário bilíngue, nesse dicionário, por exemplo, que aquela forma é necessariamente correta no seu texto. Os dicionários apenas trazem alguns sentidos potenciais que as palavras podem ter. Esses sentidos se realizam ou não dentro do contexto. É sempre o contexto que dá o sentido para as palavras, não é o dicionário que chancela
uma certa tradução. Muito cuidado com esse tipo de raciocínio. Citando a própria banca examinadora do CACD, em resposta a um recurso que foi interposto por um candidato, que interpôs um recurso justamente nesse sentido, essa palavra é traduzida assim por tal dicionário. Veja o que a banca explicou na resposta ao recurso para esse candidato. Dicionários simplesmente arrolam algumas possibilidades de significado de um dado vocábulo, independentemente da existência de um determinado contexto. Tal contexto é que definirá se esse ou aquele vocábulo se adequa à estrutura morfossintática, à precisão semântica, ao uso, etc., da frase em questão. Não se trata, portanto, de mero significado, mas de significado naquele contexto específico. Então, cuidado com esses automatismos aí ao utilizar dicionários bilíngues. É sempre preciso avaliar se aquela sugestão de tradução, se aquele sentido que foi arrolado, de fato cabe no seu contexto. Um segundo tipo de dicionário que pode ser muito útil nos seus estudos de inglês para CACD é o dicionário temático, né? Um dicionário que traga informações organizadas não por ordem alfabética, mas por temas, muitas vezes por campos semânticos, mas por temas ali dentro do idioma. Um dicionário temático que eu gosto muito, que eu, até onde eu sei, não está disponível online, eu realmente só conheço a versão física, é esse aqui, se chama Cambridge Word Roots ou Roots, que é de inglês para português, nessa direção inglês para português. É um dicionário que traz vários temas e vocabulários associados àqueles temas. Então, vamos supor que, por exemplo, você está escrevendo um texto ou vertendo um texto para a língua inglesa e você quer utilizar a palavra colheita. Mas você sabe que colheita pode ser crop, colheita pode ser harvest. Será que tem alguma diferença entre essas duas? Como será que eu uso corretamente o sentido que eu estou pensando na língua inglesa? Você vai lá no índice, no fim do dicionário, encontra a palavra colheita e ele vai te falar em qual seção essa palavra é discutida. Vai encontrar o tema. Nesse caso aqui de colheita, o tema é terra cultivável, e aí você vai encontrar vários verbetes relacionados àquele tema, por exemplo, grow, grower, cultivate, cultivation, crop, harvest, yield, várias palavras relacionadas àquele mesmo tema. E aí tem toda uma discussão a respeito do sentido das palavras, do comportamento morfossintático daquelas palavras também. Então, é um tipo de recurso bastante valioso para você que está estudando inglês para CACD. Um terceiro tipo de dicionário que pode ser útil na sua preparação para as provas de inglês do CACD é o dicionário de sinônimos e antônimos, né, que a gente chama de Thesaurus. Esse tipo de dicionário não traz a definição daquele verbete, traz apenas uma listagem de palavras que são sinônimas, ou seja, que têm sentidos próximos, e muitas vezes de palavras também que são antônimas, né? Palavras que têm sentidos opostos ou muito diferentes daquela palavra que você está buscando ali o verbete. Para quem gosta do livro físico, eu gosto muito desse dicionário aqui da Oxford, Oxford Dictionary of Synonyms and Antonyms. Eu gosto desse porque ele separa dentro do verbete os sinônimos por sentido. Então, se a palavra é polissêmica, ele separa ali os sinônimos por sentido. E também traz informações sobre o registro, né? Isso é um tipo de informação muito valioso, né? Se aquela palavra que ele está sugerindo como sinônimo é mais formal ou mais informal. Então, é um dicionário legal, caso você goste desse formato físico. Mas também tem bons dicionários de sinônimos e antônimos online. Um que eu também gosto muito, meus alunos sabem que eu utilizo bastante, é o do Merriam-Webster's, que você encontra aí nesse site www.merriam-webster.com. Na verdade, esse site é o dicionário, né, do Merriam-Webster's, e aí você vê Dictionary e Thesaurus. Então, vamos supor que você quer
pensar em alguns sinônimos para o verbo increase. É só você jogar aqui increase, você vai receber o verbete, né? O primeiro hit que você vai ter é o verbete do dicionário, aí com a definição, etc. Mas se o que te interessa é pesquisar sinônimos e antônimos, é só você clicar aqui em Thesaurus, que aí vem a informação que você está procurando. O que eu gosto desse dicionário, esse Thesaurus do Merriam-Webster, é que também vem separado por sentidos, né? Para palavras que são polissêmicas, isso é muito valioso. Às vezes os sinônimos para um sentido da palavra são muito diferentes dos sinônimos para outro sentido. Ele traz também antônimos, então isso também é uma vantagem. E separa, como você vê aí no caso do increase, quando a palavra é polifuncional. Então veja que increase pode ser verbo, increase pode ser substantivo, as informações estão bem separadas aí. Agora, uma coisa que eu adoro no dicionário Merriam-Webster é essa seção que eu já comentei aqui num vídeo do YouTube a respeito de sinônimos, né? Cuidados com a sinonímia, vou deixar o link aqui. Essa seção que compara os sinônimos. Você vê aí no finzinho dessa página do Thesaurus sobre increase, você vê frequently asked questions about increase. How does the verb increase contrast with its synonyms? Aí ele faz todo um estudo da palavra increase e de alguns dos seus sinônimos, né? Como enlarge, multiply, augment e outros. Então, traz informações muito valiosas sobre esses sinônimos. Como eu já comentei nesse outro vídeo sobre os cuidados com sinônimos, que eu coloquei o link aqui, é preciso tratar esses dicionários de sinonímia e antonímia com muito cuidado. Não é porque duas palavras são consideradas sinônimas que elas são necessariamente intercambiáveis. É preciso ter uma série de cuidados. No vídeo que eu já publiquei aqui no YouTube, eu falo sobre 2 cuidados que são muito importantes ter. Inclusive, a banca examinadora mesmo, em resposta a um recurso interposto por um candidato, recurso que utilizava como argumentação o fato de que tal verbo ou tal palavra era sinônimo de tal palavra e, portanto, era adequado no contexto, o examinador respondeu o que para esse candidato? Você vê aí a resposta. Num dado texto, palavras sinônimas podem não desempenhar a mesma função e uma pode ser adequada e seu sinônimo não. A criação de um universo textual geralmente inviabiliza a sinonímia absoluta. Então veja que sinônimos absolutos, de fato, é muito difícil a gente encontrar, porque é uma série de questões para a gente avaliar. Então, utilize também esse dicionário com bastante cuidado para você ter ideias de sinônimos e antônimos, mas não saia aplicando como se fossem intercambiáveis. É importante que você pesquise se de fato os sentidos são adequados para aquele texto, se aquelas palavras se comportam da mesma forma em termos morfossintáticos, em termos de collocation, como eu discuto lá no outro vídeo sobre os cuidados com o sinônimo. E um quarto e último tipo de dicionário que com certeza é muito útil para você que estuda inglês para CACD é esse tipo de dicionário de collocations. Né? Eu já comentei sobre dicionários de collocation aqui em um outro vídeo do canal sobre como estudar collocations para o CACD, vou deixar o link aqui caso você não tenha visto. Falei sobre o Oxford Collocations Dictionary for Students of English, que é, eu acho que o dicionário mais conhecido entre os CACDistas. Falei sobre o BBI também, que além de ser um dicionário bom de collocation e de colligation, tem um workbook para você estudar collocation and colligation, e o workbook foi liberado em formato PDF pela própria editora, tá lá no vídeo sobre como estudar collocations, mas eu não poderia deixar passar aqui o tópico dos dicionários de collocation, que são de fato muito importantes para quem estuda inglês para CACD. A visão de língua da banca pede, né, exige que os candidatos estudem collocations, estudem, na verdade, combinações convencionais
convencionais de palavras. Então, para além desses dicionários que eu recomendei lá nesse outro vídeo, um outro recurso que eu gosto muito, que eu sei que alguns alunos já usam, é esse que se chama Just the Word, que você encontra aí nesse site www.just-the-word.com. Esse recurso, como você vê aí, eu fiz uma pesquisa aqui sobre o substantivo constraint, né? E aí você vê que ele traz já os resultados todos já classificados. Na verdade, esse Just the Word faz a busca em um corpus, né? Que não é o COCA, e sim o BNC, né? O British National Corpus. E aí traz os resultados já todos já classificados. Então veja, verbos que têm como objeto constraint. Aí você tem act as a constraint, face constraint, free from constraint, etc. Constraint como sujeito de um verbo. Adjetivos que podem modificar constraint. Substantivos que podem modificar constraint. Então, olha que traz já a informação toda mastigada, por assim dizer, a respeito daquela busca que você fez. Então, e se você clica em um desses, por exemplo, act as a constraint, né? Que é o primeiro resultado que você vê aí. Se você clicar, você consegue ver as linhas de concordância onde ocorre ali esse verbete, né? Essa palavra que você buscou no Just the Word. Então, é um recurso bastante rico. A minha única ressalva a respeito do Just the Word, dos dicionários de collocation de forma geral, é que esses recursos muitas vezes não são atualizados o suficiente, né? Existe uma forma de você estudar collocation e colligation que é muito mais atualizada, né? Que é garantido que é mais atualizado, que é através dos corpora. Você pode ter acesso ao BNC, que é a base desse Just a Word. Você pode ter acesso ao COCA, né? Que é o Corpus of Contemporary English, que eu menciono lá no outro vídeo. E você pode fazer as suas pesquisas. Aliás, também em outros corpora, por exemplo, o Coronavirus Corpus, corpus da língua espanhola, corpus da língua portuguesa, enfim. O que eu sugiro mesmo para quem estuda inglês para CACD é partir para os corpora, fazer as pesquisas já diretamente na fonte dos dicionários. Isso vai te dar resultados muito mais atuais e muito mais possibilidades de resultado do que um dicionário te traria. Outra vantagem de buscar essas informações sobre collocation diretamente nos corpora é que muitos corpora permitem que você faça o filtro, né, dos resultados. Se você quer resultados apenas no inglês mais formal, por exemplo, um inglês mais acadêmico, que é aquilo que de fato interessa para o CACD, ou se você quer outros registros, né, outros gêneros aí. Os corpora, muitos dos corpora te permitem isso. Os dicionários de collocation normalmente não trazem esse tipo de informação. Bom, concluímos aqui a nossa série sobre dicionários. Veja quantas opções nós temos aqui para estudar inglês para CACD, quantas opções de dicionário. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não deixa de se inscrever aqui no canal para eu saber que esse conteúdo está chegando até você. E eu te aguardo agora no próximo vídeo aqui do canal CACD Inglês. Até lá!